Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo que estou preparando com todo o meu carinho para vocês. Hoje trago este casaquinho para uma bebê recém-nascida. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para este casaquinho, eu vou usar 2 novelos de 40 gramas dessa lã de bebê com teste 200 e agulhas retas número 3,5. Vocês também podem usar a agulha circular. Vou colocar 50 pontos na agulha. Aqui vou usar as 2 agulhas ao mesmo tempo para que eu possa colocar o ponto e o ponto fique bem folgado. Eu vou fazer esse casaquinho top-down, vai iniciar pela gola. Depois que eu acabar de colocar, eu tiro uma das agulhas. Aqui eu tenho os 50 pontos. Vou iniciar fazendo o ponto arroz. Faço um ponto meia. Um ponto em tricô. Um meia e um tricô até o final da carreira, todos os pontos em um meia e um tricô. Segunda carreira do ponto, lado avesso, vou continuar fazendo o ponto arroz. No ponto arroz, nós vamos inverter os pontos. Aonde eu vejo um ponto meia, eu faço um ponto tricô. Aonde eu vejo um ponto tricô, eu faço um ponto meia. Aqui eu vejo um meia, vou iniciar a carreira com um ponto tricô. E vou fazer um tricô e um meia em todos os pontos da carreira até o final. Nós vamos fazer em ponto arroz, sem nenhuma alteração, as 10 primeiras carreiras, para que a gente possa fazer a gola. A 11ª carreira, eu vou voltar para a gente fazer alguma alteração nessa gola. Carreira número 11. Esta carreira, vamos continuar fazendo o ponto arroz. Quando eu chegar no final, os últimos 5 pontos eu vou deixar sem fazer e viro para o lado avesso. Estou chegando aqui no final. Tenho 5 pontos. Esses pontos eu não vou fazer por agora. Já vou virar para o lado avesso. E vou fazer a mesma coisa. Vou acompanhar os pontos em ponto arroz até faltarem 5 pontos para o final e viro novamente. Aqui tem um ponto tricô, vou fazer um ponto meia e um tricô até faltarem 5 pontos para terminar esta carreira do avesso. Também vou deixar 5 pontos sem fazer aqui no final, viro novamente. E agora sim, eu vou fazer todos os pontos até o último em ponto arroz. Então, agora eu vou terminar esta carreira número 11, também em ponto arroz. Agora sim, chegando aos pontos que deixei de fazer, e vou terminar os pontos desta carreira número 11. O lado avesso, carreira número 12, vou completar todos os pontos da carreira, todos os pontos em ponto arroz.
do primeiro ao último. Carreira número 13, novamente o lado direito. Eu vou fazer o que fiz na carreira número 11, só que agora vamos fazer 40 pontos, faltando 10 para o final, nós vamos virar. Então, eu vou fazer aqui 40 pontos em ponto arroz. Tenho aqui 10, estou na carreira 13, viro e vou fazer 30 pontos em ponto arroz. Quando faltar 10 pontos para terminar, eu vou virar novamente e terminar a carreira. Aqui eu vou fazer, então, 30 pontos em ponto arroz e virar novamente. Pontos, tenho aqui 10 pontos, vou virar novamente e fazer o resto da carreira em ponto arroz, até os 10 pontos iniciais. Essa é a 13ª carreira, vou terminar de fazer em ponto arroz. Carreira do avesso, número 14, vou fazer todos os pontos em ponto arroz sem alteração, do início ao final. Carreira número 15, vou fazer a mesma coisa das duas carreiras do direito anterior, só que agora vou fazer 35 pontos em ponto arroz e deixar os últimos 15 pontos aguardando na agulha. Então, vou fazer 35 pontos. Viro novamente para o lado avesso, vou fazer 20 pontos em ponto arroz. Pontos. Vejo se tenho os 15 aqui no final. 15, viro, faço 20 pontos em ponto arroz. Verifico se tenho os 15 pontos aqui no final. Viro novamente e vou fazer todos os pontos até o último em ponto arroz. Avesso, carreira número 16, todos os pontos em ponto arroz. Do primeiro ao último, sem nenhuma alteração. Aqui temos a nossa gola. Nós vamos iniciar a fazer o peito, a pala. Eu vou acrescentar aqui, no final desta carreira, 3 pontos. Vou fazer com uma laçada torcida. Eu pego, viro e pego por aqui, ó. 1 ponto. Vou fazer novamente. E o terceiro ponto, viro e pego o ponto.
Deu para entender? Vamos fazer novamente. Viro e pego o ponto, viro e pego o ponto, viro e pego o ponto. Vou fazer, então, a primeira carreira da pala. Esta carreira, todos os pontos vão ser em ponto arroz. Para que a gente não se perca e faça direitinho acompanhando os pontos, nós temos aqui, vamos tirar os 3 pontos que fizemos, vamos separá-los aqui. O primeiro ponto que nós estávamos fazendo do lado direito é um ponto meia. Então, aqui, como temos um tricô, temos que fazer um ponto meia. Então, começamos nesse com um tricô, um meia e um tricô. Ou seja, vamos ter que iniciar esta carreira com um ponto tricô. Vamos fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, que aí entendemos que vamos fazer um meia em cima desse tricô que está aqui. Então, começamos com um ponto tricô. Um tricô. Um meia e um tricô, um meia e um tricô até o final da carreira. Cheguei aqui no final, vou também fazer 3 aumentos com laçadas, 3 pontos. Carreira número 2, o lado avesso, vou também fazer o ponto arroz. Estávamos começando com o ponto tricô, aqui eu tenho um ponto meia, vou fazer um tricô aqui em cima, deixa eu abaixar um pouquinho os braços. Aqui, um ponto meia, vou fazer um tricô, então tenho que fazer um meia nesse, um tricô nesse e um meia nesse. Vamos iniciar com um ponto meia. Faço um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia até o final da carreira. Carreira número 3 e carreira número 4 vão ser feitas também em ponto arroz. Vou fazer, então, essas 2 carreiras, a 3 e a 4, e volto para a gente fazer a carreira número 5. Quinta carreira, vou fazer 10 pontos em ponto arroz, acompanhando os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Vou fazer uma laçada, 2 pontos em ponto meia, uma nova laçada. Para o início das mangas, que vão começar os pontos aqui, eu vou fazer 7 pontos em ponto meia. As nossas mangas vão ser em meia. Vou iniciar com 7 pontos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, faço uma laçada, 2 pontos em ponto meia, uma nova laçada. Para o início das costas, da separação dos pontos para as costas, nós vamos fazer 14 pontos em ponto arroz. Aqui tem um ponto tricô, vou fazer um meia e contar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Uma laçada, 2 pontos em meia, uma nova laçada e vou fazer os 7 pontos para a outra manga. Em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma laçada, 2 pontos em meia, uma nova laçada, e se as minhas contas estiverem certas, aqui eu tenho 10 pontos, que vão ser o outro lado da frente, que vou fazer em ponto arroz. Tem o primeiro ponto aqui, é um meia, eu vou fazer um tricô e um meia por esses 10 pontos. Início da 6ª carreira. Nos primeiros 6 pontos, que são a minha borda, eu vou fazer a primeira casa de botões. Eu vou fazer um total de 3 casas para botões. Vou dar um intervalo de 18 carreiras entre uma e outra. Eu vou fazer no início da 6ª carreira. Quando eu estiver no início da carreira número 24, que vai ser avesso também, vou fazer uma nova casa de botões. Quando eu estiver na carreira número 42, vou fazer a terceira e última casa de botões. Vou acompanhar o ponto arroz, um ponto meia, um ponto tricô, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um ponto meia e um ponto tricô. Estes aqui são os pontos que vão ser a borda. E desta forma, nós vamos repetir, então, no início da carreira número 24 e no início da carreira número 42. E prosseguiremos com essa 6ª carreira, acompanhando os pontos. Onde tem o ponto arroz, vou fazer ponto arroz. Onde tem o ponto meia no direito, vou fazer aqui no avesso em ponto tricô. Faço então, completo, tenho 6 pontos em arroz, vou completar 10 pontos. 7, 8, 9, 10, fiz um tricô. Tenho a laçada que fiz do lado direito. No lugar desta primeira laçada, que está do lado dos pontos da frente em arroz, eu vou acompanhar os pontos. Então, aqui eu tenho uma laçada, eu fiz o último ponto em tricô, vou fazer em ponto meia. Os 2 pontos que fiz em meia do lado direito, faço em tricô.
Esta laçada que está do lado da manga, dos pontos da manga, vou fazer em tricô. São 7 pontos que fiz do lado direito em meia. Aqui no avesso, vou acrescentar as 2 laçadas e vou fazer 9 pontos em ponto tricô. Nove pontos. Os 2 pontos de separação também vou fazer em tricô. E tem uma laçada e os pontos das costas. 14 pontos. Vou fazer o ponto antes e o ponto depois, a laçada antes e a laçada depois em ponto arroz. Aqui, o primeiro ponto que tenho aqui é um ponto meia, eu tenho que fazer tricô neste ponto. Neste, então, eu tenho que fazer um ponto meia. Vou fazer um meia na laçada, um tricô e um meia. A última laçada aqui dos pontos das costas, que aumentei, vou seguir o ponto arroz. Se vocês quiserem usar marcadores, podem usar à vontade. Aqui vou fazer um ponto meia. Nesta laçada, vou fazer um tricô. Faço 2 tricôs dos pontos de separação. Aqui, para os pontos da manga, vou fazer os 7 pontos em tricô, que do outro lado é meia, e as 2 laçadas também em ponto tricô. Aqui, então, são 9 pontos em ponto tricô. 2 pontos em tricô, que são os pontos do lado direito que fiz em meia para separação. Esta última laçada vão seguir os pontos da frente. O próximo ponto aqui, depois da laçada, é um tricô. Em cima dele, neste ponto, eu tenho que fazer meia. Ou seja, nesta laçada, eu tenho que iniciar com tricô. Faço um tricô e um meia até o resto da carreira. Carreira número 7. Nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Nesse modelo raglan, nós fazemos 4 pontos onde fazemos aumentos. Aqui vocês já podem ver iniciado, onde tem esses 2 buracos, que são as laçadas que fizemos na carreira do direito anterior. São 4 pontos que vão dividir os pontos do casaquinho depois que fizermos os aumentos. Essa primeira parte vai ser a frente. Aqui vão ser os pontos da manga. Essa parte aqui, as costas, a outra manga e a frente. Em toda a carreira do direito, por 16 carreiras, nós vamos acompanhar esses 2 pontos em meia, uma laçada antes e uma laçada depois, por 16 carreiras. Os primeiros pontos, até chegar aos 2 pontos, faço em arroz. Os pontos da manga, faço em ponto meia. As costas em ponto arroz, manga em ponto meia. E últimos pontos para o outro lado da frente em ponto arroz. Vamos iniciar, então. Na carreira anterior do direito, eu tinha 10 pontos em ponto arroz. No avesso, já passamos para 11. Aqui vou seguir, então, os 11 pontos que tenho em ponto arroz, até chegar aos 2 pontos em meia, que vão dividir os pontos. Por isso, eu não uso marcador. Aqui, os pontos já estão separados. Vai ser fácil acompanhar. Se vocês tiverem dificuldade, coloquem marcadores aqui próximo a esses 2 pontos para facilitar.
Até chegar aos 2 pontos, eu vou fazer em ponto arroz. Aqui por 11 pontos. Nove, 10, 11 pontos. Faço uma laçada, 2 pontos em meia, uma nova laçada e 9 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laçada, 2 pontos em meia, nova laçada e vamos acompanhar o ponto arroz. Aqui vai ser um tricô e um meia pelos 16 pontos para as costas. Eram 14, aumentaram 2 na última carreira do direito, passaram para 16, nesta carreira vão se tornar 18. Ó, 16, faço uma nova laçada, 2 pontos em meia, laçada, 9 pontos em meia da manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, laçada, 2 pontos em meia, laçada, últimos 11 pontos aqui em ponto arroz. Carreira número 8 e todos os avessos da pala vamos fazer como fizemos na carreira número 6. Acompanhar os pontos em arroz, as laçadas vão se transformar no ponto que tivermos perto, aqui nos primeiros ponto arroz, ao lado das costas em arroz, mangas, pontos de separação em tricô, o outro lado da frente em arroz. Vamos fazer mais essa para vocês entenderem e nas próximas já não vou mostrar. Vou iniciar com um meia, um tricô, aqui por 12 pontos. Vão ser os 11 que estavam na carreira anterior e mais a laçada. Onze pontos, o ponto da laçada vai ser um ponto tricô. Dois pontos em tricô para os pontos de separação e os pontos para a manga eram 9 pontos, vou fazer 11 agora com as laçadas, 11 pontos em tricô. 11 pontos, 2 pontos em tricô para separação e aqui vamos fazer o ponto arroz nessa laçada. Tem um tricô, vou fazer um meia, aqui então faço um tricô e um meia pelos 18 pontos das costas. Essa última laçada eu vou fazer em ponto meia. 2 tricôs para os pontos de separação. Essa laçada vão acompanhar os pontos da manga em tricô. 11 pontos.
2 pontos em tricô para os pontos de separação e essa laçada acompanha os pontos arroz da frente. Aqui tem um ponto meia, então vou iniciar com um meia na laçada, um tricô e um meia até o final. Nona carreira, vamos fazer a mesma coisa, faço os pontos até chegar ao ponto de marcação em ponto arroz, faço uma laçada, 2 pontos em meia, laçada, pontos para manga, até chegar nos próximos 2 pontos de marcação. Faço em ponto meia, uma laçada, 2 pontos meia, laçada, pontos para as costas em ponto arroz, laçada, 2 pontos meia, laçada, pontos da manga em meia, laçada, 2 meias, laçada, últimos pontos em ponto arroz. No avesso, vamos seguir fazendo o que estávamos fazendo nas carreiras anteriores. E vamos continuar fazendo estes aumentos até a carreira número 35. E vamos fazer também a carreira 36, que é o avesso, acompanhando os pontos como estamos fazendo até agora. Ok? Vamos lembrar de fazer a nova casa de botões na carreira número 24, porque vamos passar por ela. Não se esqueçam de fazer a nova casa de botões na carreira número 24, ok? Eu vou encontrar vocês, então, na carreira número 37, que vamos separar os pontos para fazer as mangas e o corpo deste casaquinho. Aqui está o nosso casaquinho até agora. Eu fiz até a carreira número 36. Até a carreira 35, nós fizemos os aumentos. São 16 carreiras de aumentos. Nós temos aqui 184 pontos na agulha. Confiram para ver se tem direitinho os pontos que vocês precisam aqui na agulha. Se quiserem fazer um pouco maior, com mais quantidade de pontos, aqui é só fazer mais uma carreira de aumentos. Até aqui, a parte da pala, porque temos aqui a gola, que eu não vou medir, ela vai ficar viradinha assim. Da parte onde nós aumentamos os pontos, até onde fizemos agora, está com 9 centímetros. Essa parte aqui tem 9 centímetros. Não dá para medir muito bem pelo formato do casaquinho. Nesta carreira, eu vou dividir os pontos. Os pontos estão praticamente divididos. A parte da frente, ela vai até os 2 pontos. Os 2 pontos que fizemos de divisão fazem parte da frente. A manga fica entre os pontos de separação. Para a frente, temos 28 pontos. Para a manga, 39. Para as costas, temos 50 pontos. 29 da outra manga, 28 do outro lado da frente. Um total de 184 pontos. Eu primeiro faço a frente e as costas juntas. E por último eu faço as mangas. Mas isto é opcional. Se vocês quiserem fazer primeiro as mangas nesse ponto aqui, ao separar, vocês façam primeiro os pontos das mangas.
Eu vou deixar à parte esses pontos em um fio para que eu possa fazer depois. E vou separar o corpo para que eu possa fazer junto. Eu tenho uma marcação com fio, eu conto com antecedência e coloco uma marcação no lugar aonde vai ser cada parte. Para este casaquinho, eu vou fazer 6 pontos de bordas no início e no final de todas as carreiras, que vão seguir sendo o ponto arroz. Os 6 pontos do início e do final, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que estávamos fazendo na pala, seguindo os pontos e fazendo ao contrário do ponto que me aparece. Aqui vejo um ponto meia, faço um ponto tricô por esses 6 pontos. E no final, a mesma coisa. Os pontos centrais, eu vou fazer em ponto meia. Faço, então, esses 6 pontos, acompanhando o ponto arroz. Aqui vai ser um tricô e um meia, um tricô e um meia, um tricô e um meia, 6 pontos. Vou começar a fazer ponto meia. Vou aumentar de 2 em 2 pontos, vou aumentar um ponto. Eu vou começar com 2 pontos em meia e faço uma laçada torcida, coloco o ponto na agulha, faço novamente 2 pontos em meia e um novo aumento. 2 pontos em meia e novo aumento. Vocês podem aumentar da forma que quiserem, desde que não façam uma laçada normal para que fique o buraco. 2 pontos em meia e uma laçada torcida. 2 meias e laçada torcida em todos os pontos, menos os pontos da borda. Só não vou fazer aumento nos pontos da borda. Os outros, eu vou sempre fazer 2 pontos meia e um aumento. Os da manga eu vou separar. Um aumento. 2 pontos meia, chegamos à marcação, faço um aumento. Aqui, tiro a marcação, temos 39 pontos aqui para a manga, eu vou passar para um fio para que eu possa fazer depois. São 39 pontos. Tiro a próxima marcação. A última coisa que eu fiz foi uma laçada. Vou continuar fazendo 2 pontos em meia e uma laçada, 2 pontos em meia e uma laçada por todos os pontos das costas.
Cheguei ao final, mais uma laçada, tiro esta marcação. Os próximos 39 pontos são da manga, vamos passar para um fio à parte. Se quiserem fazer primeiro, façam. Tiro esta marcação e separo os pontos. Fiz uma laçada, vou fazer 2 pontos em meia. E uma laçada. Quando estiver faltando 8 pontos aqui no final, eu fiz uma laçada, vou fazer 2 pontos em meia. E os 6 últimos pontos, vou acompanhar o ponto arroz. Aqui eu tenho um ponto meia, faço um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. O lado avesso, nós seguiremos acompanhando o ponto arroz nos 6 pontos de borda, no início e no final, e nos pontos centrais vamos fazer em ponto tricô, que é o ponto Jersey, o ponto meia no direito. Fazemos então aqui os 6 pontos em ponto arroz. 6 pontos e os pontos centrais em ponto tricô. Eu terminei a carreira do avesso. Nós vamos fazer em ponto meio, nos pontos centrais e em arroz, as laterais, o avesso, os pontos centrais em tricô e as laterais em arroz, até completar 20 centímetros, a partir dos pontos que aumentamos aqui em cima, nós vamos fazer 20 centímetros. Até os 20 centímetros. Vamos tecer desse jeito que eu mostrei para vocês. Quando eu tiver já esses 20 centímetros, eu vou voltar pra gente continuar. O casaquinho está assim até agora. Eu completei aqui até dar 20 centímetros do início, onde aumentei os pontos. Até aonde fizemos agora, eu tenho 20 centímetros no total. Eu vou fazer, para uma barra, 8 carreiras completas em ponto arroz. Eu estou do lado direito do casaquinho, vou fazer 8 carreiras. Vamos continuar da mesma forma que estamos fazendo no ponto arroz. Um tricô e um meia, e no avesso os pontos se invertem. Quando eu terminar essas 8 carreiras, eu volto pra gente arrematar o corpo do casaquinho. Essas aqui são as 8 carreiras que eu fiz em ponto arroz.
Estou novamente do lado direito do casaquinho e vou arrematar de uma forma bem simples, como costumo fazer. Faço o primeiro ponto em ponto tricô, volto com esse ponto para a agulha, pego juntamente com o próximo e faço 2 pontos juntos em tricô. Volto o ponto para a agulha, pego novamente com o próximo, 2 pontos juntos, volto para a agulha e vou fazer desta forma com todos os pontos da agulha, até sobrar um ponto. Passo a ponta do fio por dentro desse ponto e puxo para arrematar. Aqui eu já terminei de fazer o arremate no corpo do casaquinho. Vou pegar os pontos para fazer a manga. Vou pegar do lado de dentro, da direita para a esquerda, porque vou fazer agora a carreira do lado direito. Então, vou pegar nessa posição para que eu possa começar do lado direito. Aqui nós temos 39 pontos, vou passá-los para a agulha 3,5. Já tenho os 39 pontos aqui na agulha. Pego a ponta do fio e vou amarrar no primeiro ponto da agulha, deixando um pedaço para que eu possa esconder do lado de dentro. E a manga, nós vamos fazer também em ponto meia, o ponto jersey, que é meia no lado direito e tricô no lado avesso. O primeiro ponto eu sempre vou pular sem fazer, passar para a outra agulha e não vou fazer o ponto. E todo o último ponto vou fazer em ponto meia. No direito nós vamos trabalhar realmente em ponto meia, então vai ser natural fazer o último ponto em meia. E no avesso, nós vamos fazer o último ponto em meia. Sempre saltar o primeiro ponto e o último ponto em meia. Nós vamos trabalhar por 20 centímetros. Nessa primeira carreira, nós vamos aumentar 2 pontos. Eu pulo o primeiro ponto sem fazer. Observem que eu estou pulando com o fio, estando para frente, como se eu fosse fazer um ponto tricô. Então, eu pulo com o fio ainda para frente, depois passo o fio para trás e vou fazer um ponto meia. Faço uma laçada torcida. Os outros pontos da carreira em ponto meia. Quando estiver faltando 2 pontos para terminar a carreira, eu vou fazer um novo aumento. Aqui, já vou fazer um novo aumento com laçada torcida e os 2 últimos pontos também em meia. O lado de trás, o lado avesso, eu pulo sempre o primeiro ponto sem fazer e os demais pontos em ponto tricô, o último ponto, um ponto de borda em meia. O último ponto, faço um ponto meia para a borda. E novamente a mesma coisa no direito. Pulo o primeiro ponto, o último ponto em ponto meia. E no avesso também, pulo o primeiro ponto, o último ponto em ponto meia. Nós vamos trabalhar a manga desta forma em ponto meia, por um total de 20 centímetros. A partir de onde começamos aqui a fazer em ponto meia, aqui para frente, vai ser um total de 20 centímetros em ponto jersey, trabalhando com esses 41 pontos dessa forma que eu fiz. Vamos trabalhar até os 20 centímetros e vou voltar na carreira do avesso para a gente diminuir alguns pontos. Eu já fiz os 20 centímetros em ponto jersey nessa parte da manga.
Vou fazer uma carreira do avesso para reduzir os pontos. Eu tenho 41 pontos aqui na agulha, vou passar a ter 35. Nesta carreira, eu vou pular o primeiro ponto, sem fazer para a borda, faço 3 pontos em ponto tricô. Vou começar a reduzir os pontos, faço 2 pontos juntos em tricô e 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Vou repetir 2 pontos juntos em tricô e 4 tricôs por 6 vezes. Eu fiz uma vez, vou fazer mais 5. 2 pontos juntos, 4 tricôs. 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 E o último ponto, um ponto meia de borda. Para o punho, eu vou fazer 8 carreiras em ponto barra, um tricô e um meia. Pulo o primeiro ponto sem fazer, vou continuar com os pontos de borda e faço um ponto tricô e um ponto meia em todos os pontos da carreira, terminando com o último ponto em meia. O último ponto, um ponto meia de borda. Nas carreiras do avesso, eu vou acompanhar os pontos. Pulo o primeiro ponto sem fazer, aqui tem um ponto meia, vou fazer um ponto meia, onde tem um tricô, faço um ponto tricô. Sigo fazendo um ponto meia e um ponto tricô até o final da carreira. O último ponto, um ponto meia de borda. Eu vou fazer 8 carreiras e volto para a gente arrematar o punho. As 8 carreiras do punho estão prontas. Nós vamos arrematar do lado direito da manga, do mesmo jeito que fizemos no corpo. Faço o primeiro ponto em ponto tricô, volto para a agulha e pego juntamente com o próximo e faço 2 pontos juntos, volto para a agulha, 2 pontos juntos e vou tirar assim até ficar um só ponto. Passo a ponta do fio por dentro desse ponto e puxo. Vou deixar um pedaço um pouco maior para que eu possa costurar a lateral da manga com este mesmo fio. Vamos costurar a lateral da manga. Eu passei para uma agulha e vou costurar passando a agulha dentro dos pontos que fizemos na lateral para a borda. Esses pontos em meia que tenho aqui na borda, eu vou descer a agulha por um ponto e voltar por outro. Desço por um, volto por outro. Faço isso de um lado e do outro da manga. Tenho aqui, deste lado, o fio, vou passar a agulha na ponta do outro lado e volto pelo ponto onde saiu o fio. Essa parte eu não vou puxar muito para não ficar retorcido essa pontinha do punho. E aqui vou passar por este ponto da borda, desço por um e volto por outro. E do lado de baixo também,
desço por um e volto por outro. Desço por um, volto por outro. Vou procedendo desta forma até chegar no final. Vou mostrar a outra para vocês, que já tá pronta. Aqui a costura. No meio aqui, nós vamos terminar de costurar essa parte, passamos o fio para dentro, arrematamos e escondemos o fio. Vou terminar de fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Nosso casaquinho tá praticamente pronto. Se vocês quiserem deixar como está sem enfeites, podem deixar. Eu coloquei aqui 3 botões pequenos de pérola e fiz esse lacinho. Coloquei no centro do lacinho um arrozinho desse de decoração, de bijuteria. Vocês podem colocar uma pérola, ou até só o lacinho mesmo, se quiserem, ou nem colocar o lacinho. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse lacinho. Eu vou colocar um outro aqui embaixo. Deixa eu ver quanto que eu tenho de fita. 18 centímetros e meio, mas isso é opcional. Vocês podem fazer mais comprida essa perninha, mais curta. Aqui eu tenho 18 centímetros e meio. Dobro a fita e marco o centro. Aqui está o centro. Eu vou pegar assim a fita, vou virar e passar por este centro que eu marquei. Pego o outro lado, faço a mesma coisa, só dobro assim. Não precisa ser este lacinho, tá, gente? Vou medir ali para ficar do mesmo tamanho do outro. Assim. Pego uma agulha com linha da cor e vou costurar aqui no centro. Faço alguns pontinhos. Dou uma voltinha aqui. E arremato atrás. Aqui, se vocês não quiserem fazer esse lacinho desse jeito, podem fazer como quiserem, tá? Já avisando que vocês podem fazer a decoração que quiserem. Na pontinha do lacinho, eu vou cortar assim, com a ponta maior no centro. Corto o outro lado igual. Pego o isqueiro e selo as pontas para que não fique desfiando. Vou pegar um outro pedacinho da fita, passar aqui no meio, dobrar para trás assim no meio do lacinho. Corto bem rente. Pego o isqueiro e vou selar essas pontas juntas aqui atrás. Vou passar a agulha de baixo para cima aqui, para que eu possa colocar o arroz. Pego o arroz na agulha e vou colocá-lo aqui nesse centro. E aqui eu já vou colocar
costurado no casaquinho. Vou colocar aqui embaixo, no centro dessa parte aqui, como fiz aqui em cima, vou colocar aqui embaixo. Um pouco mais acima aqui, assim. Todas as acessórios, todas as pecinhas que formos colocar em uma peça de criança, nós temos que costurar, já que criança tem costume de levar tudo na boca. Outra coisa que eu vou fazer aqui para o acabamento do nosso casaquinho é fazer uma carreirinha de crochê, um pontinho em volta do corpo, da frente aqui, em torno de toda essa parte da golinha. Eu vou começar aqui embaixo e vou percorrer todo o entorno do corpo do casaquinho e gola. Se vocês não souberem fazer crochê ou não quiserem fazer, não é necessário. Isso aqui é uma opção. Eu vou começar aqui do cantinho. Essa é a parte de cima, eu vou começar pela parte de baixo. Aqui, do lado direito. Deixo uma pontinha para que eu possa costurar depois. Passo por um ponto, pego a laçada lá atrás e vou fazer aqui 3 correntinhas. Vejo um espaço, aqui 2 pontos e volto a pegar novamente. Pego o ponto e vou fazer novamente 3 correntinhas. Volto, 2 pontinhos de intervalo e pego o fio novamente. Faço ponto e 3 correntinhas. Aqui eu só estou mostrando para vocês o que eu fiz, não é minha intenção ensinar crochê para vocês. Eu tenho certeza que muitas de vocês me dariam aula de crochê. 2 pontinhos e vamos fazer isso em volta de todo o corpo do casaquinho. Eu vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês ele pronto, tá? Aqui está o nosso casaquinho pronto. Ele ficou com 23 centímetros de altura, medidos do ombro. De largura, ele ficou com 23 centímetros também, medido dessa parte aqui em cima, já que ele vai abrir aqui embaixo. A manga, medida daquela parte que começamos o ponto Gersen na manga, ficou com 22 centímetros. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e clique no sininho para receber notificações. Agradeço por ter assistido comigo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!